A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nessa lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Deus nos abençoou com a Bíblia para nos ensinar lições sobre como ser o melhor cristão que podemos ser. Deus quer que nos esforcemos para sermos tão parecidos com Jesus Cristo quanto possível. Ele nos dá exemplos na Bíblia de como podemos viver, mas como Ele. E podemos aplicar esses exemplos ao nosso dia a dia. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas de 2022 da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje é a lição 6, a Bíblia como guia para a vida. O texto-alvo nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105, e sobre esse texto-alvo a gente vai comentar dentro da lição. A verdade prática nos diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmo 119, dos versos 97 ao 105. Pegue papel e caneta e anote as referências que apareceram aqui no vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha, ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Acompanhe comigo Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Uma das coisas que devemos notar nessa passagem é que a tempestade que vemos aqui eram as mesmas para ambas as casas. O que Jesus diz no versículo 25? Aconteceu com a casa construída na areia. Ele diz: a chuva caiu e as inundações vieram e os ventos sopraram. E o que ele disse no versículo 27? Aconteceu com a casa construída sobre a rocha. Ele disse: a chuva caiu, as inundações vieram e os ventos sopraram também. Ele nos diz que as mesmas calamidades vieram para ambos. Ambos tiveram chuva, ambos tiveram inundações,
ambos tiveram ventos. Então, uma das coisas que devemos aprender com isso é que você não está, de alguma forma, isento dos julgamentos da vida se você construir a sua casa na rocha. Não é como, ok, agora eu sou cristão e nada de ruim vai me acontecer. Não é isso. Honestamente, a maioria de nós já devemos ter aprendido, né, e percebido isso. Como cristão, você ainda vai ficar doente, você ainda terá problema no seu trabalho, ou no casamento, ou com filhos, você ainda tem chuvas, tem inundações e tem vento. A mensagem do cristianismo não é apenas peça para Jesus de todo o seu coração e tudo será suave, fácil a partir de hoje. Não, esse é um evangelho falso e você está se preparando para uma amarga decepção se essa é a mensagem que você quer ouvir. Não é verdade. A chuva, a enchente e vento para todos nessa vida. Aqueles que constroem sua vida na rocha, bem como aqueles que constroem a sua vida na areia. As tempestades da vida são comuns a todos. Agora, há uma diferença. A diferença não é que você não tem tempestade como cristão. A diferença é que, como cristão, você tem uma fundação que te segura através das tempestades. Essa é a diferença. Mas temos que entender o que é construir sua vida sobre a rocha. Não significa o que muita gente acha que significa. Muitas pessoas pensam que construir sua casa na rocha significa dizer que Jesus é sua rocha. As pessoas dizem coisas assim como: Jesus é minha rocha, então eu vou ficar e não vou me abalar e não vou cair. Bem, dizer que Jesus é sua rocha é uma grande confissão de fé, sim, mas não é isso que Jesus indica aqui que significa construir sua vida na rocha. No versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Construir sua casa na rocha significa fazer o que Jesus diz. Construir sua casa na areia significa não fazer o que Jesus diz. A única diferença aqui é fazer ou não fazer o que Jesus diz. Quando Jesus estava andando na terra, ensinando, construindo sua vida na rocha, significava que se ele dissesse aos seus discípulos para fazer algo, eles fariam isso. Mas as coisas são diferentes hoje. Não, Jesus não está fisicamente conosco, dando-nos falando o que devemos dizer, mas está aqui. Está aqui, ele não está fisicamente, mas ele está aqui através da palavra de Deus. Então ainda podemos construir nossa casa sobre a rocha, fazendo o que Jesus diz, o que a sua palavra, enquanto lemos, ouvimos que ela nos ensinou. Então hoje, se você quiser construir a sua vida na rocha, a primeira coisa que você tem que fazer é ler e ouvir a palavra de Deus regularmente, para que você saiba o que ele está lhe dizendo para que fazer. Como vimos, apenas ouvir e ler não é o suficiente, temos que fazer o que ele diz. Esse é o primeiro passo. Precisamos estar em estudos bíblicos, em adoração regularmente, para que possamos ouvir a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, todos os dias devemos ter a mentalidade que Maria teve, que deu aos seus servos nas bodas de Caná. Fazei tudo quanto eles vos disserem. Isso é construir sua casa na rocha. O que quer que ele diga, você faça. Mas só escutando apenas, lendo, não. É construir sua vida na rocha. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz,
isto é, afastados da prática do pecado. O crente tem uma maior compreensão da vida e seu propósito. Sabemos que de onde viemos, para onde vamos e como vamos chegar lá. Deus nos ajuda nos dando a palavra de Deus para nos mostrar o caminho. A Bíblia nunca usa a palavra não salvo para descrever a pessoa sem Cristo. A palavra bíblica é perdido. Isso em si é assustador. Perder é ficar sem direção ou ajuda. É uma experiência terrível. As escrituras não são nosso guia seguro para nos devolver a uma relação certa com o Senhor quando abandonamos o caminho da justiça ou nos afastamos do caminho da paz. A palavra de Deus é uma lâmpada extinguível para nos guiar pelo caminho certo e é uma luz radiante que banha as sombras da incerteza, iluminando o próximo passo nesse mundo encharcado de pecados. A palavra de Deus é luz da verdade que está escrita para nosso aprendizado, nos afastar de cada perigo sombrio que cruza nosso caminho e fortalecer nossa fé em nosso Salvador, como Ele gentilmente nos guia. Ele eleva a escuridão diante de nós e endireita cada caminho torto. Sua palavra não só ilumina nosso caminho, nos protege em nossa jornada pela vida e nos adverte de cada perigo à espreita, mas é um tesouro de pedras preciosas que está escondido no fundo de nosso coração, pois contém palavras de sabedoria para guiar nosso pensamento, promessas preciosas para encorajar nossos corações, instruções piedosas sobre como viver como o Senhor deseja que vivamos, e é o padrão perfeito para a vida cristã, bem como o juiz qualificado de nossa conduta diária. A palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina no pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. A imutabilidade de Deus significa que é imutável, mas especificamente Deus é imutável em seu caráter, vontade e promessas de pacto. A doutrina da imutabilidade traz tanto conforto na vida, sabendo que nosso soberano Deus sabe sobre o amanhã antes de nós. Sabemos que o que Ele decretou vai acontecer e não haverá nada para impedi-lo. Antes de Deus criar o mundo, Ele tinha o propósito de enviar Jesus para redimir um povo para si mesmo. A serpente não ia impedir que isso acontecesse. A humanidade não ia impedir que isso acontecesse. Deus é Deus e sua vontade e propósito permanece. E Deus garante que isso aconteça. Isso só é verdade porque Deus é imutável. Se Deus não fosse imutável, o que ele mudaria sua mente, tanto quanto nós, e portanto todos nós estaríamos sem esperança. O Senhor frustra os planos das nações, Ele frustra os propósitos do povo. Mas os planos do Senhor permanecem firmes para sempre. Os propósitos de seu coração através de todas as gerações. Esta doutrina dá muita esperança e conforto para a vida cristã. Precisamos de um Deus imutável em um mundo que está mudando rapidamente. Somos humanos e tentar silenciar o que Deus diz em sua palavra ou frustrar a vontade divina, planos e propósitos de Deus, é uma tarefa que está destinada a falhar. Assim como nenhum humano pode impedir que o sol se levante, nenhum esforço humano pode parar o que Deus planejou ou está fazendo no momento.
Deus é imutável. E é isso que a palavra de Deus diz. A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Tópico 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokman e o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. A Bíblia é assim, ele nos mostra Jesus, a estrela da manhã, e nos fornece sabedoria e orientação sobre como viver neste mundo. Ele nos diz exatamente onde estamos em nossa jornada em direção ao céu, enquanto nos ajuda a chegar em seu destino em segurança. Na verdade, a Bíblia faz a estupenda afirmação de que é a fonte da sabedoria. O apóstolo Paulo lembra ao jovem Timóteo que foi seu conhecimento das Escrituras que o fez sábio. Essa sabedoria levou Timóteo à salvação através da fé em Cristo Jesus. Como Timóteo continuou no que tinha aprendido nas Escrituras, sua sabedoria continuaria a crescer de acordo com o apóstolo. Resumidamente, a sabedoria tem 3 componentes básicos: conhecimento, compreensão e aplicação. Há uma sabedoria geral na Bíblia. Na verdade, nossas leis sociais, basicamente, encontram sua origem no estilo de vida judaico-cristão ensinado nas Escrituras. Ou seja, não roube, não minta ou não mate. Essa sabedoria geral, quando aproveitada, nos ajuda a nos dar bem. A sabedoria de Deus nos ajuda a viver em paz ao invés de conflito. Resumindo, essa sabedoria geral da Bíblia torna nossas vidas tão boas quanto podemos ser neste mundo atual. Deus é a fonte de sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é a fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualavelmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Os atributos de Deus estão claramente em exibição onde quer que olhemos. Sinais de sua bondade, fidelidade e amor, assim como sua justiça e poder, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Paulo aqui continua esse pensamento da graça extravagante de Deus derramado sobre nós. Não foi apenas derramado em perdoar-nos, mas também foi derramado em Deus, revelado sua sabedoria e prudência para nós. Deus nos mostrou como Ele é sábio. Quem poderia conceber um plano tão glorioso de salvação? Algum filósofo já chegou perto de um plano tão complexo e ao mesmo tempo perfeito? Um plano que permita justiça perfeita e graça perfeita? O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra: o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência, adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor de Deus produz entendimento e, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias, em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância.
Para o crente, o temor do Senhor vem de um humilde coração de adoração, que tem um respeito reverencial, um temor sagrado, um coração grato por tudo que nosso Senhor Jesus é e tudo que Deus fez por cada um de seus filhos. O homem não salvo deve temer o Senhor por causa do pecado, da justiça e do juízo. Mas o tolo disse em seu coração que não há Deus, pois o tolo despreza a sabedoria piedosa, para que os tolos tenham um desprezo pela instrução na justiça. A menos que nosso conhecimento seja baseado em um medo reverencial do Senhor, e a menos que nossa sabedoria seja estabelecida do alto, corremos o risco de nos tornarmos sábios em nossa própria compreensão. O caminho para a sabedoria começa com uma perspectiva certa de Deus, porque qualquer conhecimento que não coloque Deus no centro da existência e o veja como intimamente envolvido em sua criação, leva à morte e à separação de Deus, e isso é tolice. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha alma, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Uma vez que conhecemos Deus como a fonte de nossa vida, nosso conhecimento e nossa sabedoria, isso nos dá uma nova perspectiva sobre o nosso trabalho, sobre nossa vida. O fato de termos o conhecimento ou habilidade para fazer o trabalho, qualquer coisa que fazemos, nos leva de volta à nossa fonte, Deus. Deus nos criou com habilidades, interesses que se unem em nossas vidas. Viver com medo, a consciência cheia de temor do Senhor, é o ponto de partida para o conhecimento e sabedoria. Reconhecer isso também nos permite aprender com outros a quem Deus deu conhecimento ou habilidades complementar. O trabalho, a equipe criativo do trabalho, é possível quando respeitamos o trabalho de Deus nos outros, bem como em nós mesmos. Quando experimentamos Deus trabalhando em nós, nosso trabalho se torna frutífero. Deus é a fonte de sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Tópico 3. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, sutil, e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego pronesis e suas declinações denotam sabedoria prática, e que sinetos sugere a avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. A definição do dicionário de King James de prudência é simplesmente sabedoria aplicada à prática. Na linguagem natural, ser prudente é basear suas ações no pensamento lógico de longo prazo e com total consideração de todas as contingências. É uma cabeça fria, deixando de lado desejos instantâneos e gratificação a curto prazo. Mas embora a prudência seja intelectualmente conduzida, ela não é desprovida de intenção. Só parece assim porque se baseia em objetivos e substâncias distantes
e bem considerados em vez de emoção do momento. Ao nos salvar através de Jesus Cristo, Deus mostrou o quão infinitamente superior seus pensamentos são do que os nossos. O conhecimento dele passou de nós. Mas do que esse Deus mostrou-se moralmente superior a nós também. Poderíamos conceber uma maneira de perdoar alguém, poderíamos conceber uma maneira de ser justo. No entanto, perdoaríamos às custas da justiça e da justiça às custas da misericórdia. Deus nos mostrou seu profundo intelecto e superioridade moral no plano da salvação. Prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Todos os homens são, por natureza, eles são tolos e imprudentes. E quando eles se convertem, Deus faz com que esses homens conheçam a sabedoria que estava oculta. O Espírito Santo, ele é dado à pessoa, ele faz morada na pessoa. E aí começa o trabalho de santificação. É uma luz espiritual, no conhecimento, na compreensão. E a fé, particularmente, pode ser pretendida, o que às vezes é expresso pelo conhecimento. E agora a graça de Deus está excedendo na vida da pessoa em abundante com fé e amor, em regeneração, santificação e melhor que isso, pode ser entendido na maneira da sabedoria divina, na obra da redenção e salvação por Cristo. Em termos de dimensão pessoal, para nós crentes, ainda vivemos neste mundo onde fazemos o errado, onde falhamos através das nossas fraquezas e onde nossos relacionamentos muitas vezes são quebrados, sem mencionar a doença, os vícios, a doença mental e muito mais. Deus, através do seu Espírito, ainda está nos cultivando em santidade e levantando nossos olhos para nossa esperança celestial. Um dia, quando Jesus Cristo voltar, essas lutas estarão no fim. Mas enquanto isso, ainda lutamos e nos esforçamos e muitas vezes falhamos. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, ou pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero de sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios, como loucos, imprudentes. A prudência é a capacidade de exercer um bom julgamento em questões práticas, especialmente porque diz respeito a interesses próprios. Paulo, o apóstolo, era um homem prudente que mostrou discrição sábia na maneira como evitou ser preso e escapou de destruição dos que o perseguiam. Salomão escreveu uma vez: um homem prudente vê o perigo e se refugia, mas o simples continua e sofre por isso. Peça ao Senhor para ajudá-lo a exercitar a prudência em todas as preocupações financeiras, interpessoais e espirituais, como Paulo fez. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações segundo a vontade de Deus. Conclusão na revista: a Bíblia é um guia seguro
para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebem a sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Sem nossos corações fundamentados na Bíblia, nossas paixões, desejos, pensamentos, percepções e afetos não estaríamos alinhados com Deus. Fomos criados com nossa vontade, nossos corações, nossos desejos, nossos pensamentos. A verdade dessa passagem em Mateus 22, versículo 37, significa que cada parte de nossa vida precisa ser filtrada e refinada através de nossa relação com Deus. Em outras palavras, precisamos haver um amor autêntico por Deus que comece com pensamentos, comportamentos, desejos e afetos orientados por Deus. O livro de Tiago explica por quê, mas não apenas ouça a palavra de Deus, você deve fazer o que diz, caso contrário, você só está se enganando. Pois se você ouvir a palavra e não obedecer, é como olhar para o seu rosto no espelho. Você se vê, vai embora e esquece como você se parece. Mas se você olhar com cuidado para a lei perfeita que tem, liberta. E se você fizer o que diz, não esquece o que ouviu. Então Deus vai abençoá-lo por fazê-lo. Parece que é muita coisa, né? Mas é o seguinte... Como amamos Deus, sua palavra começa a mudar nosso espírito, o que cria um efeito cascata em todas as áreas de nossas vidas. Mas o ensino da palavra de Deus, escola bíblica dominical, está em nossos corações e oxalá que todos entendessem a necessidade, a importância de estarmos nos ensinos da palavra de Deus para a mudança do nosso caráter, de nosso comportamento, um passo de cada vez, estamos até a morte em santificação. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.